Meu nome é João e sou de uma pequena cidade em Minas Gerais. Se você cresceu em um lugar como o meu, talvez entenda quando digo que as histórias de assombração e lendas são parte do nosso cotidiano. Sempre achei que essas histórias eram apenas para assustar a gente quando éramos crianças. Uma maneira de nos mantermos na linha. Mas uma noite mudou tudo isso para mim. Era uma noite fria de agosto, daquelas que fazem o vento cortar como uma faca. Eu tinha ido visitar um amigo que morava mais afastado, perto da entrada da mata. A estrada de terra estava envolta em escuridão, com a neblina cobrindo tudo como um manto espesso. Eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão, mas algo estava diferente naquela noite. A sensação era estranha, como se a mata estivesse viva e me observando. Enquanto caminhava, o primeiro som que me chamou a atenção foi um gemido, distante e arrastado, como se alguém estivesse sofrendo ou chamando por ajuda. Parei por um momento, tentando localizar a origem do som, mas ele desapareceu tão rápido quanto surgiu. Meu coração começou a bater mais rápido, e o frio não vinha mais só do vento, mas da inquietação que estava me invadindo. Segui em frente e o som voltou, desta vez mais claro. Era um grito, um daqueles gritos que não parecem vir de um ser humano, mas sim de algo sobrenatural. Parei novamente e olhei ao redor, mas a mata estava silenciosa, quase opressiva. A única luz vinha da lanterna do meu celular, e a neblina parecia engolir a luz como se fosse um devorador. Decidi que era melhor apressar o passo, mas o grito voltou, mais intenso e desesperado. A sensação de estar sendo observado era palpável. A mata parecia estar se fechando ao meu redor, e o som do grito parecia se mover comigo, como se estivesse tentando me guiar para algum lugar. Não sabia se deveria voltar ou seguir adiante, mas uma parte de mim insistia em verificar o que estava acontecendo. Finalmente, com o coração na boca e a lanterna tremendo na mão, entrei mais fundo na mata. A cada passo, o som do grito parecia se intensificar, preenchendo o ar com um desespero que parecia quase tangível. A mata estava densa e cheia de sombras, e eu sentia que algo estava se movendo ao meu redor, embora eu não pudesse ver nada claramente. A sensação de estar sendo seguido era constante, e eu tentava não deixar o medo tomar conta de mim. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Eu estava confuso, assombrado e determinado a descobrir o que estava acontecendo. Depois de uma caminhada que me pareceu interminável, a neblina começou a se dissipar e eu cheguei a uma clareira que eu nunca tinha visto antes. Era um espaço aberto no meio da mata, iluminado apenas pela luz da minha lanterna, que agora parecia fraca e impotente diante da vastidão ao meu redor. No centro da clareira estava uma figura que parecia saída de um pesadelo. Uma mulher vestida de branco, com os cabelos longos e desgrenhados cobrindo o rosto. A cena era surreal. A mulher estava parada, imóvel, e a atmosfera ao redor parecia pesada, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Meu coração estava batendo tão rápido que eu achava que ia desmaiar. A mulher levantou lentamente a cabeça, e eu vi um rosto pálido, quase translúcido. Seus olhos, quando finalmente me encararam, pareciam vazios, mas também carregavam um peso de uma dor imensa. Quando ela abriu a boca, o grito que saiu dali foi algo que eu nunca vou esquecer. Era um grito agudo, cheio de desespero e angústia, que ecoou pela mata de uma forma que parecia fazer o próprio chão tremer. O som estava tão intenso que eu sentia como se ele estivesse reverberando dentro de mim. Foi uma sensação aterrorizante, como se o próprio tempo tivesse congelado naquele instante. Eu estava paralisado pelo medo. As histórias que minha avó contava sobre almas perdidas e assombrações na mata
estavam se tornando reais diante dos meus olhos. O desespero tomou conta de mim e eu soube que precisava sair dali o mais rápido possível. A imagem da mulher e o grito ecoavam na minha mente, tornando difícil pensar claramente. Comecei a correr sem olhar para trás. A sensação de estar sendo perseguido era tão real que parecia que algo estava me seguindo, respirando na minha nuca. A mata parecia se fechar atrás de mim, e a neblina voltou a envolver o caminho, tornando tudo ainda mais aterrorizante. Finalmente, consegui sair da mata e cheguei na estrada, completamente exausto e com o coração quase saindo pela boca. Quando entrei na cidade, a adrenalina ainda estava alta e eu estava tremendo. Encontrei meu amigo e contei a ele o que havia acontecido. Ele me ouviu com uma expressão compreensiva e disse que a mata tem suas próprias histórias, que às vezes ela testava a coragem das pessoas. Mas eu sabia que não era só isso. Havia algo mais sinistro naquilo. Nos dias seguintes, a imagem da mulher de branco e o grito desesperado continuaram a assombrar meus pensamentos. Eu mal conseguia dormir e sempre que fechava os olhos, o grito parecia ecoar na minha mente. Fui atrás de informações e descobri que, anos atrás, uma jovem da cidade tinha desaparecido naquela mesma mata. Nunca a encontraram, e a história acabou virando uma lenda local. Uma lenda que agora eu sabia que era muito real. Hoje em dia, sempre que passo perto daquela mata, sinto um arrepio só de pensar. Tento evitar olhar para dentro da floresta e ando rápido, como se estivesse tentando fugir de algo que não posso ver. Às vezes, ainda ouço um sussurro distante, um eco daquele grito desesperado. Não sei exatamente o que foi aquilo, mas sei que algumas coisas são melhor deixadas no mistério da mata. Se você estiver andando por um caminho desconhecido e começar a ouvir algo estranho, lembre-se da minha história. Às vezes, o que parece ser apenas uma história pode ser mais real do que imaginamos. E no fundo, há coisas que são melhor deixadas no silêncio das montanhas. Meu nome é Carla e o que vou relatar é um dos episódios mais perturbadores da minha vida. Ninguém acredita, mas eu insisto que foi real. Tão real quanto o frio na espinha que senti naquela noite. A história começa em uma noite aparentemente comum, mas que se transformou em um pesadelo. Era um sábado e eu trabalhava na padaria do bairro. As manhãs são sempre corridas e as noites são momentos preciosos de descanso. Mas naquela noite, enquanto voltava para casa, um pressentimento estranho me acompanhava. A cidade, geralmente tranquila, parecia diferente, quase como se estivesse em um estado de alerta silencioso. O céu estava encoberto por nuvens espessas e o vento soprava com uma intensidade incomum. Ao chegar em casa, um antigo sobrado na Rua das Flores, notei que a porta da frente estava entreaberta. Meu coração disparou. Havia trancado a porta antes de sair, e a sensação de que algo estava errado foi imediata. Entrei na casa com cautela, tentando fazer o menor barulho possível. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Um aroma forte e enjoativo que parecia emanar de algum lugar na casa. Subi as escadas até o meu quarto e encontrei um cenário de desordem. A cama estava desfeita e o armário aberto, com roupas espalhadas pelo chão. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas antes que pudesse discar o número, ouvi um barulho vindo do quartinho que deixo a bagunça. O quartinho era uma parte da casa que eu raramente usava. O barulho era como se alguém estivesse se movendo lá dentro. Meu instinto era sair correndo, mas o medo me paralisou. Peguei uma lanterna e uma faca de cozinha e subindo com o coração na boca. Quando abri a porta do quartinho, só consegui ver a poeira no ar.
as caixas com tranqueiras e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Mas o que me chamou a atenção foi o meu espelho grande, encostado em um canto. Estava coberto por um pano velho. O espelho parecia fora do lugar, como se alguém realmente tivesse mexido nele. Eu estava estranhamente atraída pelo espelho, como se ele exercesse uma força magnética sobre mim. Puxei o pano com uma sensação de trepidar. O espelho estava coberto por uma camada espessa de poeira, e a imagem refletida era turva. Meus próprios olhos pareciam diferentes, como se houvesse uma sombra sobre eles, e meu rosto estava pálido e distorcido. Foi quando ouvi um sussurro. A voz era baixa e indecifrável, mas o tom era carregado de desespero e tristeza. A voz parecia vir de dentro do espelho, e o pânico me dominou. Olhei para o espelho novamente e vi, para meu horror, que as marcas na superfície do vidro formavam símbolos estranhos, bem esquisito. Era como se o espelho tivesse vida própria, sabe? Não consigo explicar. Era algo surreal. A sensação de frio aumentou e o sussurro ficou mais alto, mais insistente. Senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo esmagada pela força de uma presença invisível. Sem conseguir suportar mais, virei o espelho de cabeça para baixo. O sussurro cessou imediatamente e o ambiente voltou a ser silencioso, mas o medo ainda estava lá, palpável e constante. Desci as escadas correndo, trancando todas as portas e janelas. A sensação de estar sendo observada era constante e eu não consegui dormir aquela noite. O medo me consumia e o pressentimento que eu tinha parecia se intensificar a cada minuto. Passei a noite em claro, ouvindo qualquer barulho que pudesse vir da casa. Na manhã seguinte, estava exausta e sem saber o que fazer. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo, então fui ao arquivo municipal. A história da casa revelou algo que eu nunca esperaria. O antigo proprietário do sobrado, um homem chamado Roberto, havia desaparecido há muitos anos. Ele tinha uma filha, Isabel, que também foi dada como desaparecida quando era muito jovem. Roberto era conhecido por seus comportamentos estranhos. Havia rumores de que ele estava envolvido em práticas ocultas e que a casa era um local onde ele realizava rituais. O espelho, como descobri, era um item que ele havia trazido de uma viagem ao interior de Minas. Era um artefato associado a rituais antigos destinados a capturar almas e que se acreditava estar ligado a eventos sobrenaturais. A história de Isabel e Roberto me deixou ainda mais perturbada. Descobri que, nas semanas antes de seu desaparecimento, ele havia mostrado um comportamento obsessivo com o espelho. Havia relatos de que ele passava horas olhando para ele e que acreditava que o espelho tinha o poder de conectar o mundo dos vivos com o dos mortos. Besteira, né? Com essas novas informações, tentei lidar com a situação. Limpei o quartinho, joguei fora o espelho e tentei voltar à minha rotina normal. No entanto, a sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. Às vezes, quando estou sozinha, sinto como se alguém estivesse me observando, como se o espelho tivesse deixado uma marca permanente em minha vida. Nunca consegui entender completamente o que aconteceu naquela noite.